Olá, eu sou Flávia Urbano e está no ar o Comitê de Imprensa. No nosso programa de hoje, nós vamos repercutir a mensagem do prefeito Carlos Eduardo, que todos os anos faz aqui na casa, e também discutir o que o prefeito em detalhes falou a respeito de saúde, de educação, do que foi realizado e de metas para o ano de 2018. Para comentar a mensagem, estão aqui conosco a vereadora Natália Bonavides, do PT, que faz parte da bancada de oposição, e também a líder do prefeito aqui na Câmara, a vereadora Nina Souza, do PEN. Seja bem-vinda, Natália, ao Comitê de Imprensa. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, vereadora Nina, ao Comitê de Imprensa. Eu que agradeço. As duas fiquem à vontade para comentar, vamos fazer um bate-papo. Eu gostaria, vereadora Nina, começar com a senhora. Em linhas gerais, como é que a senhora avalia a mensagem do prefeito Carlos Eduardo, líder aqui na casa? Eu saí ontem daqui extremamente satisfeita, porque deu para ver nas praticamente 2 horas de leitura da mensagem que o prefeito de Natal teve muito para mostrar, não é? Você vê que hoje o país passa por uma crise avassaladora e nós percebemos que Natal está caminhando, que Natal não está parada, que Natal não está estagnada, que obras estruturantes estão sendo feitas, estão sendo promovidas, e isso nos traz um alento, não é? Dentro desse conjunto todo, perceber, teve um momento que a gente fica muito feliz, eu acredito que até a Natália vai concordar com isso. Nós sabemos que Natal agora está recebendo quase 1.800 moradias. Isso vai fazer com que 6 favelas de Natal elas deixem de existir. E nós sabemos que essa atividade foi uma atividade conjunta de vários órgãos, obviamente monitorada e acompanhada pela Prefeitura Municipal de Natal, porque sem o apoio da Prefeitura, realmente isso não se concretiza. Então, é uma alegria muito grande. E aí eu posso já falar das outras coisas, já passo para a Natália, como é que a gente faz aqui? Vamos ouvir a opinião da vereadora Natália e aí em seguida a gente entra nos temas específicos. Então, o momento da leitura da mensagem do prefeito é um momento muito importante para a gente, né? Como a gente toma conhecimento das ações que foram realizadas, né, do que aquilo que a gente tinha aprovado em lei orçamentária foi ou não foi executado, e também quais são as perspectivas próximas da prefeitura, né? Uma coisa que me deixou desapontada, infelizmente, foi perceber que não há intenção de uma mudança de perspectiva da forma como o prefeito vem enfrentando a crise, né? Quer dizer, a gente sabe que tem torado, como se diz por aí, muito mais para o lado dos servidores públicos, né? A gente vê que a assinatura do termo de ajustamento de gestão que o prefeito mencionou na mensagem, que restringiu uma série de direitos dos servidores, é uma linha que pretende ser mantida, né? Enquanto várias sugestões que durante todo o ano passado nós vínhamos dando sobre como aumentar a arrecadação, sobre como ser mais proativo nas formas de aumentar a receita do município, não foram, né? Foram ignoradas, né? Não vão ser aplicadas. A perspectiva vai ser mantida essa de penalizar mais a classe trabalhadora e de deixar de prestar atenção em outras formas de tirar Natal do prego, né, de fazer Natal sair da crise. Comentários gerais esse, eu espero que a gente possa aprofundar aqui alguns temas que especialmente me chamaram a atenção. Então vamos pegar um gancho aqui na fala da vereadora Natália e pedir Vênia discordar. O prefeito ele colocou como primeiro ponto a ratificação do concurso da saúde, né? Estamos aí o edital na iminência de ser lançado, agora pela Comperv, que é uma instituição indubitavelmente séria, né? E trará aí mais de 1.200 servidores a mais para o quadro da saúde de Natal. Apontou também várias medidas que foram feitas, inclusive com o apoio desta casa, na área tributária, nós fizemos alterações ao Código Tributário que fomentarão, que darão mais condições para a Prefeitura sair desses limites prudenciais. E ele colocou isso como uma meta, se adequar, tirar a Prefeitura dessa situação, gerando trabalho, gerando renda e dessa forma garantir. E na fala dele, está gravado para todo mundo, traz também o compromisso do reajuste dos professores, que também é uma luta que nós vamos encabeçar, porque nós sabemos que esse reajuste ele é devido, é necessário e hora nenhuma o prefeito se omitiu de pagar. O prefeito, vereadora Nina e vereadora Natália, ele começou a leitura fazendo uma prestação de contas desde 2013. E ele ainda citou a gestão passada da ex-prefeita Micarla de Souza. Decorridos 6 anos, a senhora ainda acha que é cabível essa citação quando ele fala sobre a situação que pegou o município e
a situação de crise na saúde, na educação, quando a gente ainda nem falava na crise financeira, né, e econômica? Olha, é cabível sim, porque infelizmente ele realmente pegou o município numa situação caótica e infelizmente de lá para cá é só chicotada, né? O país ele agora que está começando a sair da UTI. Foram anos e anos, não é, de crises e não é fácil administrar. Né? A Prefeitura de Natal, ela, como as outras prefeituras, sempre tiveram uma parceria muito forte com o governo federal, que veio ajudando ao longo do tempo, mas a gente percebe que de uns anos para cá, essa ajuda ela começou a ser exaurida. E aí, como é que fica? Né? Então, assim, quando se vai fazer um retrospecto das atividades, ele tem que pegar do ponto que começou o problema. E, infelizmente, 2013... Pois não, Natália? Não, agora eu acho que em algumas áreas isso acabou atrapalhando de a gente saber qual foi a ação, qual foi o valor, quais foram os investimentos nessa área no período dessa gestão. Né? Porque teve vários momentos em que ele se referiu a o que aconteceu naquela área desde 2013. Né? E aí restou prejudicado a gente fazer essa avaliação mais próxima da gestão atual. E aí, se eu puder aproveitar o gancho, né, do que a gente está falando em relação à crise financeira, no ano passado, quando houve a assinatura desse TAG, nós fizemos vários debates sobre como o Natal poderia aumentar a arrecadação, né? Várias sugestões nesse sentido. E eu queria pontuar algumas que, inclusive, não foram mencionadas, né, na mensagem. Por exemplo, só os 10 maiores devedores da Prefeitura de Natal devem mais de 230 milhões. A gente não está falando de uma lista de devedores que é só de empresa falida, que não tem como executar, não. A gente está falando, por exemplo, de a Prefeitura ter gastos e alugar auditório para evento e ter um monte de hotel devendo a ela. A gente está falando de a Prefeitura estar construindo CME e UPA e ter um monte de construtora devendo a ela. Há formas proativas, por exemplo, de fazer acertos de contas, que a gente vinha sugerindo no ano passado, sugestões que foram ignoradas. Né? Outra muito importante como é que uma prefeitura que está em crise abre mão de uma receita prevista em lei? Né? A lei prevê o IPTU progressivo, que é um imposto que só atinge pessoas com grandes propriedades, não atinge a classe pobre, não atinge a classe média. A gente está falando aqui de imóveis de mais de 2 milhões de reais. O IPTU progressivo, só para explicar ao telespectador, seria você criar faixas nesse... Tem várias, por exemplo, um imóvel que não está sendo utilizado, uma grande propriedade urbana que não está sendo utilizada, a cada ano o IPTU dela ia aumentando, ou imóveis de valor venal de mais de 2 milhões e tanto, né? Quer dizer, coisas que não atingem a classe trabalhadora, que estão previstas em lei, que desde agosto, setembro, a gente oficia a Casa Civil pedindo para conversar sobre esse tema, porque eu sou da oposição à gestão, mas não sou da oposição à cidade. Tudo que eu puder fazer para contribuir com a gestão a qual eu me oponho, mas que seja para melhorar a cidade, com certeza eu estou à disposição para colaborar. E todas essas sugestões que não penalizam os mais pobres vêm sendo ignoradas, né? Ações nesse sentido não vêm sendo feitas, e em vez disso, o prefeito reafirma que vai manter o ajuste fiscal em relação aos servidores, que o TAG, que é esse termo que eu falei, que foi firmado com o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, ele congela uma série de direitos que estão previstos em lei e que, na verdade, o prefeito tem usado isso para além do que é devido, né? Porque o próprio TAG fala que quando houver um dispositivo legal que garanta o direito daquele servidor, o TAG não se aplica, né? A própria lei de responsabilidade fiscal fala que o limite prudencial do gasto pessoal não se aplica para aplicar o reajuste da data base. Então, o prefeito está usando esse discurso para se esquivar de cumprir seus deveres, de garantir o direito dos servidores, quando, na verdade, nem o TAG que ele assinou permitiria fazer isso, né? Todas as soluções voltadas para penalizar a classe trabalhadora para solucionar a crise, enquanto a lista de milhões que deve à prefeitura, um imposto que é previsto em lei, que só atinge a elite, a grande elite, você abre mão dessa arrecadação, né? Então, infelizmente, é uma opção política que está vigente no Brasil, né? Que tem sido aplicada no governo federal, no nosso governo estadual e também aqui na gestão do prefeito Carlos Eduardo. Infelizmente, eu não concordo. Eu não concordo porque... Como concordaríamos? Eu não concordo. Veja bem, a prefeitura vem, sim, traçando ações para sair da crise. Exemplo disso, esse ano mesmo, essa casa fez uma alteração no Código Tributário, dando condição, hoje em Natal, para que o telespectador saiba, o IPTU ele é calculado por áreas administrativas. Então, quer dizer que você tem um grande imóvel numa zona de Natal, numa área de Natal, onde o valor venal é mais baixo.
E esse imóvel, o IPTU dele é mensurado a partir do conjunto, né? Então, nós fizemos aqui uma aprovação de uma emenda à lei, dando condição para que esse imóvel ele seja avaliado de forma apartada, para que isso ele possa, sim, pagar o IPTU que ele deve. Paralelo a isso, a Prefeitura aprovou uma lei, até inclusive do nosso mandato, que autoriza agora a alienação das áreas lindeiras. O que é isso? São aquelas áreas, são esses famosos becos, aquelas áreas vizinhas aos nossos imóveis, que não tem serventia, a Prefeitura não tem como fazer uma atuação lá, mas serve para a pessoa física, para o proprietário da casa, e isso aí com essa venda, hoje nós temos mais de 10 mil áreas lindeiras em Natal, também será captado recurso para a Prefeitura. A Prefeitura veio agora, nós saímos do Carnaval, que muitos criticam, mas nós sabemos que a grande mazela social do país hoje é realmente a falta de emprego, e nós vimos aí uma fomentação enorme, tanto dos trabalhadores formais como dos trabalhadores informais, o que dá a condição de nós pegarmos e continuarmos aí os próximos meses com a folha em dia, né? Natal, apesar de tudo isso, Natal conseguiu colocar a folha em dia, e aí eu entro mais no tema que a vereadora estava comentando, que o prefeito ele precisa ser responsável, o discurso ele é muito bonito e ele é necessário. Eu sou servidora pública também, não pode, sob nenhuma hipótese, não pode deixar de pagar aquilo que é devido ao servidor. Os planos de cargos precisam ser aplicados e os que não são aplicados precisam ser estruturados, como o da Guarda Municipal. Mas não pode fazer o que o governo do estado fez. Saiu dando aumentos e mais aumentos, planos e mais planos, ainda na época da ex-governadora Vilma, e está aí hoje a situação. Então, o que é que o prefeito quer? Ele disse na mensagem que está trabalhando para sair da crise, para que se volte a estruturar ações para o servidor. Infelizmente, não saímos da crise ainda. O que se tem é a folha de fevereiro. Mas como é que se vai, nesse momento, já fazer todas as aplicações para quando chegar em março não ter como pagar? Então, vamos dar esse voto de confiança, né? E vamos continuar o nosso trabalho. A gente sabe que, nesse ponto, a oposição e a situação, eles convergem. Nós, de forma nenhuma, seremos contra o servidor. Vereadora Natália. Obrigada. E aí eu discordo em relação a comparar com outras situações como a do Estado, né? O que a gente está falando e que o prefeito está congelando não é nada de aumento, de ampliação de gastos, de nada que não estava previsto em lei, é justamente a aplicação do plano de cargos, né? Hoje todas as mudanças de nível estão congeladas, os quinquênios, as progressões funcionais que estão na lei, né? O servidor trabalha e tem direito àquela remuneração e não está tendo acesso, né? E aí tem que entrar com a ação judicial, aí nas ações judiciais a Procuradoria do Município usa o TAG, que nem tem a ver, porque isso é coisa que está prevista em lei. Mas, enfim, a coisa que eu queria discordar particularmente, especialmente, é esse mito de que o pagamento está em dia, né? Foi a parte que mais me chocou, na verdade, na mensagem, foi ouvir o prefeito dizer que o pagamento está em dia, porque faltou humildade e não faltar com verdade na mensagem. A Lei Orgânica do Município, que é como se fosse a Constituição da nossa cidade, diz que o pagamento do servidor é no último dia útil de cada mês. O prefeito está pagando no outro mês. Não é besteira, os servidores se endividaram por causa disso, entraram em bola de neve. Eu, antes de ser vereadora, era advogada ainda do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, quando a gente entrou com ação sobre isso, conseguiu eliminar foi suspensa, ainda está em trâmite tudo isso, mas a questão é que as pessoas não podem chegar para o dono da casa, né, do seu aluguel, não pode chegar para a operadora de telefone, para a escola da matrícula e dizer que só posso pagar daqui a uma semana, né? Então, o prefeito não está pagando em dia, ele está pagando fora do calendário legal e isso fez uma bola de neve e os servidores estão endividados até hoje por causa disso. O prefeito está pagando uma grande parcela dos servidores até o dia 30, não é? Sempre disse a educação, e as outras categorias até o dia 5. Né? A gente vê hoje o governo do estado não pagou ainda nem um décimo. Isso deveria ter sido dito. Estamos pagando até o dia 5. A humildade de dizer o que está acontecendo de fato, né? E não forçar um falseamento de que está pagando em dia. A lei diz outra data, né? Com devido respeito, não é um falseamento, não é? Como eu acabei de falar, no dia 30, uma grande parcela recebe até o dia 5, não é? Até o dia 5 o salário é concluído. Nós estamos aí falando no interregno de 5 dias. E muitas vezes esses 5 dias não são nem úteis, porque pega aí um final de semana ou um feriado no meio. Mas assim,
Espero muito, e eu acho que a Prefeitura está trabalhando, e nós, como vereadores, estamos fazendo nossa parte, para que até um dia chegue a pagar antes do dia 30, que é o sonho de todo mundo. Mas, infelizmente, a crise do país ainda não nos permitiu essa realidade. Eu peço licença à vereadora Nina Souza e também à vereadora Natália Bonavides. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o Comitê de Imprensa. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal, seu direito, nosso dever. Nós temos o lema da escola, que é compromisso em busca de qualidade. A partir do momento que o programa veio, foi uma motivação maior, porque a gente começou a ver com outros olhos a maneira de você levar essa leitura para os alunos. Não aquela leitura de cobrança, ler e depois cobrar. Não, a leitura mais prazerosa. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. O que é importante ter uma família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe, né? Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu a família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Estamos de volta com o Comitê de Imprensa, hoje entrevistando as vereadoras Natália Bonavides do PT, que faz parte da bancada de oposição, e a líder do prefeito na casa, a vereadora Nina Souza. Nós falamos um pouco sobre a mensagem no primeiro bloco, em linhas gerais, sobre a situação financeira. E agora eu queria entrar especificamente em algumas áreas tocadas pelo prefeito, como, por exemplo, na área de saúde. O prefeito fez uma avaliação das ações passadas, como as maternidades, o hospital municipal e a reforma e construção de unidades de saúde, e apontou as metas para esse ano. A gente sabe que ainda a rede municipal ainda carece de profissionais. A senhora falou, vereadora Nina, no começo do bloco passado, sobre o concurso da saúde. E também a gente sabe que, vez ou outra, há problemas de abastecimento. Como é que a senhora avalia especificamente a questão da saúde do município? A saúde de Natal, a saúde dos municípios. Eu vou voltar um pouquinho. Nós temos um pacto federativo maléfico, né? O bolo tributário nosso, a grande maioria dos recursos ficam na União,
outra fatia razoável nos estados e o município fica balangando cuia. A expressão nordestina que nós somos nordestinos, né? E isso, você pegar 15% de todo um bolo tributário para administrar uma cidade, uma capital, é muito difícil. Então, a saúde hoje de Natal, apesar de todos esses fatores, eu digo que ela está numa situação boa. Você vê o Hospital do Natal, ele vem hoje fazendo um atendimento, não só, aí a gente volta, né, Natália, aquela discussão, Natal, por ser a capital, ela é o centro, então todas as cidades da região metropolitana, elas são socorridas por Natal. Paralelo a isso, o governo do estado deve ao município de Natal mais de 60 milhões de reais na saúde. Ou seja, Natal, além de ter que suprir as necessidades dos seus munícipes, ainda atende os munícipes da região metropolitana e os do estado. Não é? Isso é claro que faz com que alguns serviços sejam prejudicados. Mas nós temos que dizer que, apesar disso, nós temos aí a Araquém Farias, que é a maternidade, e a Lei de Moraes, com serviço de excelência. Hoje, várias pessoas que, inclusive, têm planos de saúde, optam por parir nessas duas instituições, porque são dois hospitais extremamente humanizados, onde trazem um atendimento dentro das normas que o Ministério da Saúde aplica e, principalmente, né, traz, como o próprio nome fala, parto humanizado, traz para aquela mãe, naquele momento que é mais importante da sua vida, um alento, né, aquele parto realmente que lhe dá a condição de, nesse momento, ter todos os cuidados necessários. Então, é basicamente isso. Depois da vereadora Natália, eu retomo. É uma coisa que me chamou a atenção no tocante ao tema da saúde, né, em relação a algumas pesquisas feitas no final do ano passado, isso não está na mensagem, né, mas foi o fato de que alguns recursos federais que estavam destinados a construções de UPA retornaram. Né? Houve recursos federais que a prefeitura não conseguiu executar e que isso é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer em tempos de crise. Né? Está muito escasso de vir recurso federal para os municípios, como a própria vereadora Nina falou. E quando ele vem, a gente tem que tomar todas as atenções, prestar atenção em todos os trâmites, em todas as exigências do governo federal para que ele não volte sem ser usado. Infelizmente, isso aconteceu em Natal. E esse tema é um tema que me chama a atenção porque há várias condutas do município que podem fazer com que o município deixe de receber recursos federais. Né? A gente falou muito disso ano passado em relação ao tema da Previdência, né? Porque como a prefeitura não estava fazendo os repasses para o Fundo Previdenciário, ficava bloqueada de receber recursos federais e também em relação ao plano de mobilidade. O plano de mobilidade é um plano, é como se fosse o plano diretor da mobilidade urbana, né? Do transporte. É como se fosse, não, é isso, né? E é outra coisa que é uma das omissões que me chamaram a atenção na mensagem, não ter falado do plano diretor de mobilidade urbana. Né? Já faz desde 2015, eu acho, que a gente vem participando das reuniões, chega lá, recebe um cronograma, o cronograma não é cumprido, e é outra coisa que impede, né, que atrapalha o município de receber recursos federais. Não só isso, né, não ter o plano de mobilidade por si só já tem um grande prejuízo, mas eu queria chamar a atenção para essa questão. Né, a gente não pode ficar impedido, né, não pode, quando vem o recurso, deixar voltar e nem ter ações que façam a gente não receber esses recursos. Né? Já que a crise está grande, a gente tem que tomar todas as providências para que os recursos que venham não volte, né, nem deixe de vir. Posso pegar um gancho e dizer o seguinte, é muito bom, é ótimo, excelente construir UPAs, é necessário, como é bom, excelente construir escolas, etc. Contudo, no momento de crise é preciso também se fazer uma verificação. Primeiro, as obras, quando elas vêm para os municípios, existe uma contrapartida. E muitas vezes o município não está podendo custear essa contrapartida. Depois que a UPA ela é construída, é preciso algo muito maior do que os recursos que foram empregados para a construção da UPA, que é o material humano. Precisa-se de servidores naquelas UPAs, precisa de medicamentos, precisa de insumos diversos. E o município, muitas vezes, não tem a condição. Nós sabemos que o governo federal, ele sim saiu fomentando essas UPAs, assim como também os CMEs, etc., pelo país afora. Isso foi um ganho muito importante. Mas é fato que muitos municípios do país, esses equipamentos estão abandonados, justamente porque as prefeituras não têm condições de manter. A gente pode colocar qualquer defeito na Prefeitura de Natal, mas nós sabemos
Porque a equipe de secretários da prefeitura é uma equipe extremamente competente. E se algum recurso não foi operacionalizado, foi uma decisão de gestão, porque não é só construir, não, tem que manter. Porque se não manter, causa para o município um prejuízo muito maior. Então, o que é que se faz na saúde? Se redimensiona para que os atendimentos eles cheguem até a população, enquanto se tem a condição de construir com responsabilidade outros equipamentos. Eu concordo, né, que esse tipo de política é a decisão de gestão, né? Por isso que desde o ano passado, quando a gente falava de formas de um município arrecadar mais, mudar as prioridades, a gente falava nessa questão, as decisões de gestão que indicam as prioridades do município, né? Como é que nessa crise toda, como é que num cenário que a própria mensagem diz de caótico de tudo em relação ao cenário econômico e financeiro nacional e até internacional, a prefeitura pode autorizar um gasto de 12 milhões e meio de publicidade. Isso é decisão de gestão, exatamente. Prioridades que são mal avaliadas, né, que são colocadas erradas, enquanto um valor que podia ser usado na contrapartida da construção é usado para propaganda, para publicidade, e não qualquer valor. 12 milhões e meio autorizados, né, que foi o que a gente teve de parte de 2016 até parte de 2017. Para não falar de outras formas de arrecadação das quais a prefeitura vem abrindo mão, né, que a gente vai falar ainda dessas... Com relação a... uma procuração de... Mas faz parte da função. Faz parte, mas olha, a questão quando se fala publicidade, a publicidade, ela é necessária. A publicidade educativa, eu concordo, mas não é só. Licença, veja bem, o telespectador, ele é testemunha. Se você perceber, a Prefeitura de Natal não faz publicidade de suas ações. Não existe. Você olha, toda a programação não existe. O que existe são campanhas educativas da STTU, da questão da saúde mesmo. Agora deve-se iniciar uma campanha com relação a dengue, zika, chikungunya, porque com o advento das chuvas volta sim a preocupação com esses mosquitos. Então assim, a Prefeitura de Natal ela é responsável com isso sim. Então a gente não consegue ver, a gente não vê uma propaganda para promover o gestor, e sim propagandas educativas. Então isso se justifica o recurso que é utilizado dentro do montante que é dimensionado no orçamento. O prefeito falou na mensagem sobre 2 temas que foram bastante debatidos na casa no ano passado, que foram o Parque Tecnológico e a questão da privatização, da exploração dos banheiros na orla da cidade. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre esses dois temas. Falando primeiro do primeiro ponto, que nós fomos uníssonos, né, nesse sentido. Né? Passou por consenso. Foi por consenso, a bancada de oposição e situação se uniram. O Parque Tecnológico ele é importante, esse Parque Tecnológico ele vem aí com um grande parceiro, que é o FRN, não é? E vai fazer com que Natal consiga atrair empresas de porte tecnológico, empresas que trazem uma mão de obra diferenciada, para que os nossos jovens, né, saindo das universidades, tenham perspectiva de emprego e, sobretudo, Natal venha arrecadar mais. Não é? Então, é outra ação que foi estruturada para que Natal possa realmente sair dessa situação ruim de arrecadação. Então, o parque, para a gente fala assim, é um xodó, porque nós sabemos que a tecnologia, ela hoje é que incrementa, ela é hoje que dá sustentabilidade, que dá projeção de avanço, e nós demos sim, a Câmara Municipal de Natal deu um grande passo, e é importante que o cidadão saiba, porque muitas vezes critica qual é o papel do vereador. O vereador é um político na escala de menor projeção, mas é o que trabalha, indubitavelmente é o que trabalha mais, porque é aquele que está mais perto do povo, é aquele que está nas ruas, é aquele que está ouvindo, é aquele primeiro ouvido, né? E tudo em Natal só ocorre com a intervenção da Câmara de Vereadores. Faltou até, né, vereadora Nina, ele dizer, na parte que falou da informatização do sistema de saúde, que também foi iniciativa aqui da Câmara Municipal, né, inclusive proposta pela vereadora Nina. Eu concordo com essa questão do Parque Tecnológico. Todas as projeções que se faz do futuro, né, do futuro de tudo, não só da economia, mas das profissões, né, do trabalho, tudo vai implicar muito nos avanços tecnológicos que nós estamos tendo, né? E sobre o segundo ponto, né, que você se referiu, sobre os banheiros da orla. Olha, eu fiquei chateada. Assim, eu tô até rindo, mas é sério.
Quando a gente discutiu esse projeto do banheiro, inclusive me posicionei contrariamente, né, votei contra o projeto, porque achava que era demais você pagar para ir banheiro na praia. Tem gente que já deixa de ir porque não tem o dinheiro da passagem, aí lá vai ter que, né, usar o mar, talvez, por não ter o dinheiro para ir no banheiro. Mas, bom, passou. Né? Passou com o argumento de que a prefeitura não tinha dinheiro para reformar, que estavam sucateados e que iam permanecer sucateados se não fossem entregues à exploração da iniciativa privada. E aí, com o que é que nós nos deparamos na mensagem? Que ele vai licitar uma reforma primeiro. A prefeitura vai primeiro reformar os banheiros, que dizia na justificativa do projeto de lei que não tinha condições de reformar, e vai entregar todo pronto, como ele mesmo disse, para a iniciativa privada explorar. Né? Um serviço que é lucrativo, está sendo delegado, em tempos de falta de arrecadação, a gente vai delegar. Foi um flerte com o neoliberalismo que eu não acreditei, de como a gente estrutura aquilo, investe o dinheiro público naquilo, deixa pronto para ser explorado e para dar lucro e delega para a iniciativa privada. Né? Eu fiquei realmente surpresa com essa notícia da licitação da reforma, isso não condiz com o que foi aprovado na Câmara, a justificativa era outra, e enfim... Acho bastante absurdo que se esteja gastando dinheiro para deixar pronto e depois delegando a exploração daquilo que vai dar lucro para a iniciativa privada. Né? Se fosse assim, que ficasse explorando a própria prefeitura para gerar arrecadação. Inclusive, quem me conhece sabe que eu sou muito transparente, né, nos meus pensamentos. E confesso que esse ponto da mensagem também foi um ponto que me chamou a atenção. Não estava dito, e né? que já estou oficiando a Censu e a Casa Civil para que nos traga informações. Agradeço. Realmente, nós não aprovamos dessa maneira. Exatamente. Nós aprovamos que os equipamentos seriam estruturados e mantidos pela iniciativa privada. Então, esse fato da prefeitura reformar para depois entregar é um fato novo que também me chamou a atenção. É uma outra ação da prefeitura que vem, inclusive, sendo acompanhada pela Câmara Municipal desde o ano passado e que tem relação com a iniciativa privada, é a exploração dos resíduos sólidos lá do antigo lixão Sim. de Natal, não é? Para a conversão desse material em energia, né? Como é que vocês veem esse projeto? É sabido que a Urbana ela tem uma dívida enorme, né? A situação da Urbana é bem complicada. Então, essa lei, ela surgiu de uma demanda judicial, na Justiça Federal, né? O juiz que é o responsável pelo processo, ele nos convidou para irmos até a Justiça Federal para conhecer mais ou menos a ideia, porque dentro do imbróglio jurídico apareceu-se uma luz. Olha, veja bem, tem esse lixo é absurdo, ele está sendo... não está sendo reutilizado, não está sendo operacionalizado, isso é uma fortuna, tal, e que esse lixo sendo trabalhado poderia pagar a dívida da Urbana e o outro montante ser investido na própria Urbana e no município, enfim. Foi uma luz que apareceu, né? Então, qual é o nosso papel? Nós fomos lá ouvir, vimos as explicações técnicas, aprovamos o projeto e agora estamos ansiosos para que realmente isso venha a se tornar realidade. Né? Porque além da questão, não só a questão econômica, tem a questão ambiental. Exato, né? A questão ambiental que é uma grande... Pois não, Natália? Não, esse também foi um projeto que a oposição colaborou. Eu até abri mão de emendas na época para não atrasar, a gente aprovar logo, porque além da questão da dívida, realmente, é um lixo que estava só sendo lixo, né, vai ser reutilizado. E tivemos até o cuidado também, dentro dessa estruturação, de deixar alguma parte para a Cidade Nova. Né? A Cidade Nova vem sofrendo anos a fio com esse lixo, com essa imundice, né? E, obviamente, se Deus quiser, essa empresa vindo realmente a ser lucrativa, vindo realmente a trabalhar esse lixo, vai sim se trabalhar na Cidade Nova, porque é merecido. Né? E essa demanda judicial, né, essa dívida da Urbana é histórica, né? Existe agora finalmente uma perspectiva. Uma solução, né? E esse projeto teve inclusive apoio dos sindicatos, né, dos trabalhadores da Urbana, do Limp. Nosso programa está quase chegando ao finzinho, mas eu não queria terminar. Eu não queria terminar sem tocar num ponto que o prefeito obviamente não falou na mensagem. Mas é dessa possibilidade concreta de o prefeito vir a renunciar para disputar o governo do Estado. Como é que a senhora avalia essa possibilidade e de que forma isso pode interferir positivamente ou negativamente no funcionamento da gestão? Olha, sem dúvida alguma, Carlos Eduardo é um grande gestor. Né? Isso aí já foi comprovado em todas as administrações que ele fez em Natal. E hoje o Estado do Rio Grande do Norte está numa situação muito difícil. O Estado do Rio Grande do Norte precisa de uma pessoa que venha realmente pegar o bastão de retomada, de crescimento e
espero muito que ele renuncie, espero muito que ele vá para essa luta, porque o povo do Rio Grande do Norte precisa ter uma opção séria, uma opção ousada, uma opção que venha tirá-lo desse estado de miséria que hoje se encontra. Vereadora Natália. Eu acho que o prefeito é um dos pré-candidatos numa situação mais difícil, né? Porque vários dos outros pré-candidatos vão poder decidir depois, enquanto ele está se deparando com esse dilema de renunciar ou não. Né? Me preocupa que a gestão fique encabeçada por um novo prefeito do PMDB, né? Me preocupa que as políticas de ajuste fiscal piorem ainda, né? Que fiquem mais afinadas ainda com o governo federal, que também, através do golpe, ficou sendo encabeçado do PMDB. E, bom, ele enquanto pré-candidato certamente não seria o meu, né? Eu acho que Natal precisa dar um passo à frente para quebrar com o histórico de ser sempre governado por oligarquias, né? Então, bom, é isso que eu penso em relação à pré-candidatura do prefeito e sua renúncia. Eu quero agradecer demais a participação das duas, esse debate de nível. Você que está aí em casa vai tirar suas conclusões, tendo tido a oportunidade de ouvir as colocações da oposição e da situação. E agradeço demais a presença das duas. Eu quero agradecer vocês duas e a vereadora líder do governo, né? A gente sempre consegue manter um diálogo respeitoso, apesar das posições divergentes. Isso é muito importante para os trabalhos da casa. O que a gente viu aqui no programa hoje é exatamente o que a gente presencia no plenário da casa, com certeza. Muito obrigada a você que nos assistiu até agora e até o próximo Comitê de Imprensa.